Boa noite, gatos e gatas do meu plantão! Cheguei, hein? E com uma super convidada. E eu já convido você de casa que ainda não se inscreveu no canal, corre se inscrever no canal, fortalece a gata aqui, é de graça, não custa nada e não gasta nem o dedo, viu? E o pessoal de casa que costuma assistir pelo Instagram, TikTok, Facebook, corre no canal do YouTube, que é por cá que você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Café Sem Açúcar. E hoje, com uma super convidada, além de linda, é uma super nutricionista. Seja bem-vinda, Carol Zonato. Uma salva de palmas. Obrigada. Seja Muito bem-vinda, obrigada. Carol. Obrigada. Tava ansiosa pra te receber. Ai, que coisa boa. Eu ansiosa para conhecer o projeto de vocês. Gratidão por ter dado essa oportunidade da gente conhecer você. Imagina. Né, além da profissional, atrás do jaleco. E eu já te pergunto, Carol, quem é a Carol Zonato atrás do jaleco? Bom, Por trás, né, do jaleco. quem me vê muito nas redes sociais, a gente sempre mostra um lado um pouquinho diferente do que a gente realmente é, né? Quem me vê acha que eu sou extremamente extrovertida, porque a gente precisa disso na nossa comunicação. Mas eu sou uma pessoa mais na minha, mais quietinha, bem família. Não gosto muito de sair, sou mais caseira. Gosto de fazer coisas mais tranquilas. E gosto da educação, né? Eu Sim. gosto de ensinar mulheres, eu gosto de transformar vidas. É isso que eu gosto de fazer. Esse não é só o meu trabalho, é o que eu amo fazer também. Carol, o que te levou a se especializar no emagrecimento feminino? Ai, na verdade é uma longa história. Conta um pouquinho, faz um spoiler pra gente. Certo. Bom, eu comecei na nutrição não querendo ser nutricionista. Na verdade, eu me inscrevi para o vestibular para fonoaudiologia. Quando eu era jovem, eu tive uma relação muito complicada com a comida. Eu sempre conto essa história, né, nas minhas redes sociais, nos meus eventos. Porque quem me vê hoje, a gente nunca sabe o que a pessoa passou para chegar até ali, né? E eu fui uma criança / adolescente que teve muito problema com peso. Eu era uma criança gordinha. Eu fazia todas as dietas possíveis e imagináveis. Eu não conseguia emagrecer, passava fome. E foi um período bem crítico, assim, da minha vida, quando eu tive um transtorno alimentar. Enfim, e eu tinha uma relação bem delicada com a comida, então eu não queria saber de nutrição. Eu me inscrevi para fonoaudiologia. Mas coloquei nutrição como segunda opção, porque tinha que ter alguma coisa, eu sempre gostei da área da saúde. E Deus sabe de tudo que faz, né? Com certeza. Quando eu fui prestar o vestibular, eu prestei o vestibular, mas naquele ano fechou o curso de fonoaudiologia. Aí eu só tinha nutrição. Eu falei, bom, vamos lá, né? Foi aí que a minha história com a nutrição começou. Foi meio que não querendo, mas fui e foi, né? Graças a Deus, a melhor coisa que eu fiz. Ali foi uma virada pessoal. Foi, mas ali não foi ainda o período que eu me transformei, né? Porque eu aprendia na faculdade somente os métodos que todo mundo conhece para emagrecer. Então, tinha que restringir, tinha que passar muita fome. E eu era meio inconformada, eu sempre fui meio assim, né? E eu não me conformava em ter que abrir mão de tudo que eu gostava de comer. Eu sou de uma família italiana, então eu sempre fui criada, desde pequena, tudo é em volta da mesa, sempre muita fartura, muita comida. Então, eu meio que não me conformava com essa situação. E aí, eu comecei a estudar, eu via que era só aquilo que tinha, só aquilo. E foi depois que eu me formei, que eu comecei a atender em consultório, depois de um tempo, que eu fui estudando mais sobre essa questão da desinflamação. Foi daí que eu desenvolvi a minha metodologia e fui aplicando ao longo dos anos, né? Primeiramente com as minhas pacientes, em consultório, individualmente. E aí, depois, foi quando eu fui para a internet. E hoje somos aí uma legião de milhares, mais de 1 milhão de mulheres aí nas Uau, é muita redes sociais. gente. É muita gente. E por que você quis focar no emagrecimento feminino? Eu acho que é porque eu vivi isso, né? Quem vive, é o que eu sempre falo, quando a gente passa pela transformação, você quer, de certa forma, ajudar outras pessoas também. E eu não queria, e até hoje, né? Eu trabalho muito para isso, para que as mulheres não passem pelo que eu já passei um dia. Tem bastante diferença entre o homem e a mulher? Com certeza, com certeza. A fisiologia masculina,
ela é completamente diferente da feminina, pelos hormônios. Então, para um homem emagrecer, é muito mais fácil do que para uma mulher, pelos níveis hormonais. Então, é uma fisiologia completamente diferente. E eu atendo muitos casais. E a gente vê ali nitidamente, o homem se esforça menos e tem um resultado mais expressivo. A mulher se esforça mais e muitas vezes tem um resultado mais lento, é um resultado um pouco mais vagaroso, digamos assim. Então, sim, existe diferença. E a mulher tem toda a questão do período, né? Nos períodos mais críticos. Sim. Pré-menopausa, menopausa, que a gente precisa olhar de uma forma muito mais delicada para esse período. Porque é quando a gente tem uma queda hormonal muito grande, perda de massa muscular. Então, uma mulher que está na menopausa, ela não tem a mesma facilidade para emagrecer do que uma mulher que está... Ela fica até desanimada, né? A mulher Sim. quando entra nesse período. Sem dúvida, sem dúvida. E eu trabalho muito em parceria com o médico, né? Que é o Dr. Guilherme. E nós trabalhamos muito com essa questão dessa fase da mulher. O quanto isso impacta. E ele fala muito sobre isso. Como essa parte hormonal dificulta o emagrecimento. Então, se você não usa uma outra rota, o resultado não vem. Pelo contrário, ao invés de emagrecer, só vai engordando. Porque elas falam muito isso pra mim. Nossa, Carol, eu faço as mesmas coisas que eu fiz a vida inteira e antes eu emagrecia. Agora, além de não emagrecer, eu engordo. Então, tudo isso é um reflexo da fase que a mulher está vivendo. É impossível? Não é. É lógico que é possível emagrecer. Eu tenho alunas de 70 anos, há mais de 70 anos, que têm excelentes resultados. Eu também acho que tem, que também depende da pessoa querer, né, Carol? Exatamente. Porque tem gente que se acomoda, né? Eu sei que é um momento que deve ser muito difícil, mas eu vejo que tem pessoas que se acomodam, falam, mas eu já tô numa certa idade, eu entrei na agora menopausa, não dá mais mesmo. agora não dá, né? E se acomoda. E você veio pra mostrar que não, né? Sim. Que a menopausa não, ela é uma batalha, né? Mas tem como a gente conseguir vencer ela, né? Não é o fim da vida Não é o da fim mulher. da vida, exatamente. A gente só precisa de uma nova rota. Com certeza. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, obviamente, aquilo já não vai mais funcionar. Sim. Mas quando você tem uma rota certa, acontece. Mesmo sendo um período mais delicado, mas acontece. Sim. Carol, eu vi que você tem um método chamado Desinflamadas. Isso. Como que ele surgiu? Então, surgiu exatamente quando eu não me conformava com essa questão de, para emagrecer, eu tenho que abrir mão de tudo, cortar tudo que eu gosto. Então, eu estudava muito, né? Nessa época, foi depois que eu já estava trabalhando em consultório. E toda vez que eu via aquelas questões de restrições, aquelas dietas absurdas, as mulheres passando fome, fazendo dieta disso, dieta daquilo, aquilo não entrava na minha cabeça. Eu ficava inconformada. Então, eu comecei... E tem uma dieta que chega, que cai Não. do céu, que todo mundo vai fazendo. E é uma dieta meio louca, né? Malucas. E, assim, extremamente preocupantes. Sim. Porque não é só a questão, né, do emagrecimento, é a saúde daquela Com mulher. certeza. Né? O quanto isso impacta. E aí, eu comecei a estudar muito sobre essa questão da inflamação e o quanto isso impactava no processo das mulheres. Um corpo inflamado é um corpo que não emagrece. Com certeza. E muitas coisas levam à inflamação. Uma alimentação desregrada, maus hábitos, privação de sono, tudo isso, ao longo do tempo, vai fazendo com que esse corpo dessa mulher vai ficando cada vez mais inflamado. E aí, quanto menos ela come, menos ela emagrece. Sim. Então, quando eu comecei a estudar muito sobre isso, eu falei, bom, é isso aqui. É isso que eu precisava. Aí eu comecei a entender e aplicar algumas estratégias, primeiramente em mim, que eu era a mais interessada, né, no momento, porque eu queria muito que funcionasse, porque eu não queria ficar dependendo desse tipo de dieta. Funcionou em mim. Eu falei, uau, beleza, Então. agora vamos ver se isso é replicável. Comecei a aplicar nas minhas pacientes que eu atendi individualmente. Funcionou. E aí foi quando eu fui para o digital, né, para a internet, comecei a ensinar, a fazer conteúdo sobre isso. E aí também criei o meu método online de desinflamação e emagrecimento, que é um curso, né? E aí foi, nossa, porque daí eu atingi muitas mulheres, muito. Quando eu entrei na internet, eu comecei do zero, não tinha nada, 0 seguidores. E aí, quando eu comecei a trazer conteúdos que ensinavam isso, nossa, aí começou. Tanto que eu tenho seguidoras que emagrecem só consumindo conteúdo gratuito.
23 legal. quilos, 10 quilos, 6 quilos, todos os dias tem. Muita prova social. Mas por quê? É quando a gente encontra a metodologia certa e sabe como transmitir, né? Eu tento transmitir de uma forma muito simples, que elas realmente entendam, consigam replicar, então funciona muito bem. Carol, eu vejo você falar muito que você quer ser a última nutri da paciente. Sim. Da onde que surgiu? Então, justamente pelas tentativas frustradas. Porque é assim, eu recebo muito, Carol, não aguento mais ir em nutricionista. Nutricionista, porque a nutricionista vai e corta tudo que eu gosto, eu não consigo acompanhar, não é compatível com a minha rotina. Então, eu tenho como, assim, sempre, assim, afirmar com 100% de certeza que a minha metodologia ela é aplicável a qualquer mulher, desde que ela queira ela também, queira né? também, porque é o que eu sempre falo. Para você ter resultados, é 50-50. Eu também acho. É 50% a metodologia e 50% dedicação. Porque as coisas não acontecem sozinhas, Eu né? acho que até mais da pessoa, tipo... Sim, né? Porque sem a pessoa dúvida. tem que muito querer. Sim, ela tem que estar disposta a pagar o preço, né, do processo. Então, as mulheres, normalmente, elas querem o resultado, mas elas não estão dispostas a pagarem o preço do processo. Certeza. E para você ter resultados, você tem que estar disposta, Sim. né? Assim como em tudo na nossa vida. No nosso trabalho, tudo que a gente faz, a gente tem um preço alto a pagar sobre isso, né? Verdade. Carol, por que tantas mulheres lutam contra o efeito sanfona? O que tem por trás disso? O que tem por trás é a forma com que essas mulheres costumam fazer o emagrecimento. Por quê? O que elas buscam quando elas querem emagrecer? Um método rápido. Elas querem o quê? Milagres. Então, elas vão para quê? Dietas restritivas, privação, corta tudo que gosta. E isso não é aplicável a longo prazo. Ela vai começar, ela vai fazer por um tempo e depois ela vai voltar aos hábitos. Porque tudo que é restritivo demais não é sustentável. Era o que acontecia comigo. Eu fazia as dietas por um tempo determinado, tinha começo, meio e fim. Aí depois, quando eu cansava daquilo, porque ninguém aguenta viver de muitas privações. Sim. Aí eu voltava a comer tudo que eu não tinha comido e mais o dobro, o triplo. Por isso que eu vivia no efeito sanfona. Aí tudo que eu emagrecia, eu engordava 3 vezes mais. E a maioria das mulheres não conseguem se manter magras por conta disso. Vai fazer uma dieta XYZ, que é só a base de líquido. Vai aguentar? Não vai aguentar. Corta tudo que gosta, corta doce, corta carboidrato, corta tudo. Vai funcionar? Não vai. Vai fazer ali por algumas semanas, um mês, e depois já vai voltar aos velhos hábitos. Sim. Carol, e o que significa na prática desinflamar o corpo? Significa você melhorar todas as funções vitais dele. É basicamente isso. Um corpo inflamado é um corpo que não tem uma função 100%. Ele não emagrece. Ele não emagrece. Então, é um corpo que sofre com desregulação hormonal, sofre com resistência à insulina, sofre com o intestino que não funciona. Então, quando o corpo ele não está no seu pleno funcionamento, você acha que vai ter gasto calórico, ele vai funcionar bem? Não vai. Sim. Então, isso funciona na prática dessa forma. Quais são os sinais? Sinais e sintomas. Isso. Muito me perguntam sobre isso. Como que eu faço para identificar se o meu corpo está inflamado ou não? Através de sinais e sintomas, exatamente como você falou. Então, por exemplo, eu sofro com a barriga inchada e estufada. Começo o dia bem, final do dia minha barriga está enorme. Meu intestino não funciona. Não tenho disposição para fazer nada. Meu cabelo cai demais, minhas unhas são fracas, tenho muitos desejos por doces e carboidratos. São todos sinais de que o corpo dessa mulher está inflamado. E os graus de inflamação, eles variam, desde grau leve, moderado, grave e gravíssimo. Como que eu faço para identificar qual é o meu grau? Quanto mais sinais e sintomas você tem, mais grave o grau de inflamação. Sim. Carol, o intestino, ele influencia mesmo no emagrecimento ou é mais modinha que daí as pessoas falam, eu vou tomar esse negocinho aqui e daqui a pouco eu já tô com a barriga fininha? Porque tem muita gente que usa, né, de um remedinho pra ficar fininho. Sim. O intestino é simplesmente o órgão mais importante para o processo. Eu falei isso hoje para uma paciente, que ela tem o intestino, assim, bem judiado,
Falei, se o teu intestino não estiver funcionando, o processo não vai acontecer. Sim. Por quê? O intestino é o órgão onde acontece a absorção de todos os nutrientes que a gente ingere através da alimentação. Então, o que acontece? Você ingere os alimentos nutritivos, no intestino acontece essa absorção e esses nutrientes são convertidos em hormônios e neurotransmissores que são responsáveis por ajudar no processo. Então, quando você não tem o intestino que funciona, o que vai acontecer? Esses nutrientes serão ingeridos, não serão absorvidos e eles não serão convertidos em hormônios e neurotransmissores que ajudam no processo. E também essa mulher vai ser uma mulher que vai sofrer com tudo. Sim. Queda de cabelo, falta de energia, sempre desanimada. Aqui não é depressão, é um estado depressivo, que ela tá sempre para baixo, não tem ânimo para nada, não tem disposição. Então, o intestino, ele é tudo, absolutamente tudo. Porém, esses aditivos, né, que são os remedinhos que muitas mulheres usam, porque elas acham que se tomar laxante, vai emagrecer. Só, às vezes tem gente que fala, eu vou tomar um laxante agora de manhã, porque à noite eu quero pôr um vestido. Exatamente. Isso é a pior coisa. Os laxantes, eles são medicamentos que devem ser usados, em último caso, prescritos por um profissional. O uso indiscriminado pode causar danos irreversíveis para a microbiota dessa mulher. Sim. Eu já peguei várias pacientes históricos de mulheres que têm problemas crônicos intestinais por uso prolongado e indevido de laxantes. Então, mulherada que tá em casa, esquece do laxante, né? Esquece, a não ser que seja realmente indicado por um médico. Sim. Por um evento específico. Agora, eu vou tomar laxante para emagrecer? De maneira alguma. Carol, é verdade que a resistência à insulina, ela pode ser um dos grandes vilões no emagrecimento? Com toda certeza. Uma mulher que tem resistência à insulina não emagrece. Por quê? A resistência à insulina, para quem não sabe, é o estágio que eles chamam popularmente de pré-diabetes. O que é isso? É quando os nossos níveis de açúcar no sangue ficam altos de uma forma prolongada. Então, é quando a gente vai lá, faz o nosso exame de sangue e aparece lá no testezinho que a nossa glicose está alta e o médico fala, olha, aqui é um ponto de atenção. Você precisa cuidar da sua alimentação, porque senão você pode se tornar diabética. Quando a gente está com resistência à insulina, significa que nós estamos com excesso de açúcar na corrente sanguínea. Esse excesso de açúcar na corrente sanguínea, ele vai ser convertido em gordura. E o segundo ponto, o nosso pâncreas, assim como tudo no nosso corpo, ele é perfeito. O pâncreas é o órgão responsável por produzir a insulina, que é um hormônio que regula os níveis de açúcar no sangue. Então, quando ele vê que aquela mulher ou com aquela pessoa, né, isso para qualquer pessoa, quando aquela pessoa, ela tá toda hora com os níveis de açúcar no sangue altos, ele aumenta a produção de insulina para tentar regularizar. E a insulina, apesar de ser um hormônio muito importante, ele é um hormônio que, se produzido em excesso, ele é altamente inflamatório. Então, é mais ou menos uma reação em cadeia. Essa mulher vai ficar extremamente inflamada, insulina alta não emagrece, e essa mulher vai ficar ali sofrendo. Não tem como. A mulher que tem insulina alta não emagrece. É fisiologicamente impossível ela emagrecer se ela não tiver uma redução e uma normalidade nesses níveis de insulina. Carol, e o metabolismo lento depois dos 30 e 40? É fato. É fato? Ai, a gente sofre, né? Então é real, não é desculpa, não. Não, mas é e não é, porque isso acontece, é um processo fisiológico. Depois que a gente passa dos 30 anos, o que acontece com os nossos hormônios? Queda hormonal. O que acontece com a nossa massa muscular? Ela despenca. O que faz o nosso corpo... quando as pessoas falam em metabolismo lento, o que isso significa? Que o corpo antes tinha um gasto calórico aqui, e hoje ele passa a ter um gasto calórico aqui. Então, muitas mulheres falam, Carol, eu comia a mesma coisa antes e eu não engordava. Agora eu como a mesma coisa e eu engordo. Por quê? Antes, teu gasto calórico era aqui. Agora ele é aqui. Então, a nutrição é matemática pura. É déficit calórico. Se você consome mais do que você gasta, ou gasta menos do que você consome, você vai engordar. Sim. Então, o que acontece depois dos 30 anos? Nossa massa muscular cai. O que isso tem a ver com o metabolismo? O que faz o nosso corpo gastar mais calorias?
a quantidade de músculos que a gente tem. Quanto mais músculos, mais o nosso corpo gasta em repouso. Por exemplo, agora nós estamos aqui sentadas, nós não estamos praticando uma atividade física, mas o nosso corpo está gastando calorias. Como que a gente faz para ele gastar mais? Construindo músculos. Então, veja, passou dos 30 anos, você começa a ter depressão muscular, que é a do hormonal. Se você não usa as estratégias certas para reconstruir essa musculatura, vai fazendo só restrição, 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 o que vai acontecer com esse gasto calórico? Ele vai ficar cada vez mais baixo. Existe uma coisa que se chama taxa metabólica basal, que é basicamente a quantidade de calorias que o nosso corpo gasta para desempenhar funções vitais, para respirar, para os órgãos funcionarem. E muitas mulheres, elas consomem tão poucas calorias, acreditando que é isso que vai fazer elas emagrecerem, que elas consomem menos calorias do mínimo necessário para o corpo sobreviver. Aí, veja, o nosso corpo é uma máquina perfeita. Sim. Ele vai entender que eu preciso funcionar. Essa mulher consome poucos nutrientes. Será que você acha que eu vou gastar mais ou estocar mais? Com toda certeza estocar, porque eu não sei quando que essa mulher vai comer novamente. Então, tudo é um conjunto. Então, a mulher está consumindo pouquíssimas calorias, já tem a perda muscular da idade, aí ela tem mais perda muscular porque ela não se alimenta bem, ela praticamente não consome nada de nutrientes, o metabolismo dela vai lá no pé. Sim. Carol, você já teve alguma paciente que você atendeu que caso de mulheres que emagreceram sem precisar cortar o carbo? Todas. Sério? Todas. As minhas alunas... Ou e as fazer minhas dieta pacientes, maluca, assim? Nunca. Não? Eu não... Até quando... Às vezes, quando vem, assim, uma aluna, uma paciente... eu quero fazer a dieta XYZ. Eu falo, eu não faço. Isso não faz parte da minha metodologia. Cortar carboidrato, nunca. Cortar doce, cortar carboidrato, nada. Não existe isso. As minhas alunas, assim como emagrecer com saudável, né? Sim, exatamente. E de uma forma a longo prazo, que seja sustentável a longo prazo. Então, o fato de cortar carboidrato não tem nada a ver com emagrecimento. Isso daí é um absurdo que algumas pessoas pregam. O carboidrato, ele é um macronutriente importantíssimo. Os carboidratos que são responsáveis por nos dar energia. Então, quem não come carboidrato não tem energia, não tem vontade para fazer nada, não tem disposição. E veja, os nutrientes essenciais, por exemplo, que são fontes de carboidrato, são as frutas. Então, as mulheres têm medo de comer fruta, porque fruta tem carboidrato. E a qualidade nutricional desse alimento? Então, assim, todas as minhas alunas, todas as minhas pacientes, elas comem carboidrato em todas as refeições. Esse negócio de cortar carboidrato não existe. Na minha metodologia, não existe. E eu não indico absolutamente ninguém a fazer isso. Não faz parte do que eu acredito como algo realmente sustentável e saudável para essa mulher. E qual que são os 3 maiores erros que as mulheres cometem quando querem emagrecer sem acompanhamento de ninguém? Bom, primeiro de tudo, com toda certeza, cortar carboidrato, acreditando que isso vai fazê-las emagrecer. Isso não... é um dos maiores erros. Segundo ponto, é comer muito pouco, né? Acreditando que, eu vou comer menos, porque eu acredito que isso vai me fazer emagrecer mais. E eu acho que o terceiro ponto é muito o que você falou sobre a questão da idade, né? É colocar na cabeça essa crença de que, agora eu tô na faixa, sei lá, dos 60, dos 70, então para mim não é mais possível, eu não consigo mais emagrecer. Eu acho que isso também é um grande erro, porque é uma crença que elas colocam na cabeça e é difícil de quebrar. É só com muita prova social que elas conseguem entender que isso é possível. Carol, tem algum alimento, assim, que que a gente olha que é saudável, mas que acaba atrapalhando um pouco? Eu gosto de colocar... Quando a gente quer emagrecer, né? Sim. Eu gosto de colocar uma classificação da seguinte forma. Não existem alimentos bons ou ruins, permitidos ou proibidos, que muitas pessoas falam. Existem alimentos mais nutritivos e menos nutritivos. Então, não existe um alimento que seja um vilão. O que vai tornar ele vilão ou não é a forma que você come e a frequência. Então, todos os alimentos são bons, todos podem ser consumidos. Mesmo os que todo mundo classificam como vilões, por exemplo, o açúcar,
sei lá, os embutidos, são alimentos nutritivos? Não. São alimentos proibidos? Também não. Desde que sejam consumidos da forma certa, na frequência certa. Sim. Então, é assim, não existe um alimento que você... Todos os alimentos, eles devem ter um consumo controlado. Por exemplo, as frutas são extremamente saudáveis. Mas se você consumir em excesso, também não vai ser bom. Sim. Ah, todos os alimentos, batata, qualquer um, proteína, todo mundo fala da proteína. A proteína é um bom macronutriente? É ótimo. Mas se for consumida em excesso, também vai fazer essa pessoa engordar, porque proteína também tem caloria, assim como Sim. todos os alimentos. Então, todos têm que ser consumidos da forma certa, tanto os mais quanto os menos nutritivos. Carol, whey protein é necessário? Isso também é uma pergunta muito boa. Whey protein, o que que ele é? Isso é legal para desmistificar algumas coisas. Sim. Porque, às vezes, quando eu falo sobre whey protein, as pessoas já vêm direto na cabeça. Ah, e whey protein é para quem faz academia e para quem quer ficar maromba. Já é um pensamento equivocado. O whey protein, ele é um suplemento proteico. Existem vários tipos de suplementos proteicos. Tem o whey protein, que é a proteína do soro do leite. Tem o beef protein, que é a proteína da carne. Tem proteínas vegetais, proteína do colágeno. E quando que esses suplementos entram na nossa vida? Quando a gente precisa consumir uma proteína e não consegue através do alimento. Então, por exemplo, eu no meu café da manhã eu não consigo comer proteína. Eu odeio ovo. Eu não consigo comer iogurte, não vai. Aí, você suplementar com whey protein é uma boa opção. É a melhor? Não, porque o melhor é sempre o alimento. O whey protein, apesar de ser uma proteína, ele é um industrializado. Então, ali ele vai ter na sua composição adoçante, todos esses componentes químicos que um alimento natural não tem. Mas, é o que eu sempre falo, é muito melhor essa pessoa tomar o whey protein do que não consumir uma proteína. Mas ele não é uma regra, não é todo mundo. Eu não tomo whey protein. E eu treino há, sei lá, 15 anos. Eu como proteína em forma de alimentos. As pessoas falam, meu Deus, como assim você não toma whey protein? Não tomo. Eu também não tomo. Por que você não toma? Porque eu não gosto. Eu também. Não gosto do sabor, não gosto do cheiro. Eu prefiro 1000 vezes ir lá comer um ovo, comer um frango, uma carne, do que tomar whey protein. Sim, então, ele também. não é uma regra. Então, não é todo mundo que faz academia que precisa. E também não é uma regra que quem não faz academia também não pode tomar. Isso tem que ser avaliado de acordo com o perfil de cada pessoa. Sim. E também orientado por um profissional. Sim. Porque não é porque é whey protein que tem que sair tomando à torta e à direita. Verdade. Toma se tiver necessidade. Se não tiver, não faz sentido. E a creatina, Carol? Ela é segura pra mulher? Ela engorda? A Me creatina, ela é um dos melhores suplementos que existem. Ela é um suplemento muito bom. Esse negócio que creatina engorda, isso é um mito. Isso não existe. A creatina, ela é um suplemento... Ela retém o líquido? Não, isso também é mito. Que falam muito, né? Não, Eu não, tomo não. todos os dias. A creatina ela é um suplemento ótimo. Para que ela funciona? Para que você consiga desempenhar um treino melhor. Adianta tomar creatina quem não treina? Não faz sentido. É para quem treina e tem um treino já constante. Ela vai ajudar para quê? Se você faz lá 10 repetições, ela vai ajudar você a fazer 12. Uma repetição melhor, um movimento mais concentrado. É para isso, basicamente, que a creatina funciona. E, consequentemente, isso indiretamente ajuda no ganho de massa muscular. Mas também não é uma regra. Sim. Não é todo mundo. Eu não tomo creatina. E a minha E eu musculatura... tomo todo dia. Veja, a minha musculatura é excelente. Sim. Eu tenho uma quantidade grande de músculos. Mas, sim, é um suplemento muito bom. Eu costumo recomendar. Carol, é verdade que agora comer em 3 horas não é mais regra? Na verdade, é que a mídia ela é um negócio complicado, né? Porque cada hora é uma coisa que é a bola da vez. Lançam bastante coisa, né? Isso nunca foi uma regra. Comer de 3 em 3 horas. Eu vou te falar, sabia que eu não como, eu tipo, não sou essas que nem, tem que comer em 3 horas. Eu nem consigo. Então, isso Porque vai eu fico muito da cheia. rotina. Então, aí é o ponto que eu ia chegar. É uma regra para todo mundo? Por que normalmente os profissionais indicam isso? Não é porque emagrece mais. É porque você deixa aquela pessoa mais saciada por um tempo determinado. Tem Sim. pessoas que sentem fome mais rápido.
Então, toma café, aí chega no almoço, elas estão lá desesperadas de fome. Então, a gente colocar uma refeição entre o café da manhã, uma refeição intermediária, ela faz com que você tenha um controle melhor sobre o seu apetite. Mas, por exemplo, você é uma mulher que não consegue, porque você não tem apetite. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma refeição obrigada, que você está extremamente saciada? Não faz sentido. A gente tem que também aprender a respeitar os nossos sinais de saciedade. Não tenho fome, eu não vou fazer uma refeição obrigada. Eu falo muito isso para as minhas alunas. Quando eu ensino a minha metodologia, eu falo, aprendam a respeitar os seus sinais de saciedade. Quem não conseguir fazer as refeições intermediárias, respeite. Faça as refeições principais, o almoço, o jantar, café da manhã, que são principais. Sim. Mas isso não é uma regra, não é isso que vai fazer a mulher emagrecer mais rápido. Carol, e aquele famoso ditado, hoje é o dia do lixo. Qual que é a tua opinião sobre isso? Isso também é uma coisa complicada, não existe, né? Eu já nem gosto de... Tem gente que fala dia do lixo, refeição lixo. Eu já não gosto de usar esse termo. Porque quando você vincula comida a lixo, parece que você está comendo literalmente lixo. E eu não gosto de lidar assim com os alimentos, como eu disse. Existem alimentos mais nutritivos e menos nutritivos. Mas não que sejam lixo que não possam ser consumidos. E não existe o dia lixo. Existe uma refeição livre. Eu gosto de falar assim. Então, é aquele dia que você vai... E o pessoal mistura, né? Porque, tipo assim, as pessoas vão pra academia a semana inteira e falam, ai, sábado tá liberado. É o dia do lixo. Daí vai lá e bebe um monte, come um monte. Daí... Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Não. Eu gosto muito de falar sobre refeição livre, que é aquela refeição que você vai comer esses alimentos, por exemplo, que não estão na sua rotina. Sim. São os alimentos mais calóricos, menos nutritivos, mas é uma refeição. Segue o dia todo o teu planejamento, faz a refeição livre e depois volta para tua rotina. Sim. Agora, o dia todo, não recomendo. De jeito E as pessoas nenhum. Não, e eles emendam, né? Eles fazem sábado e domingo. Não, começa sexta-noite. Começa sexta-noite e daí fica sexta, sábado e domingo. E aí volta só na segunda-feira. Daí segunda-feira tá lá, tô aqui, né? Hoje tá pago. Voltando ao foco. Voltando ao foco, é verdade. Aí veja, se você faz basicamente 2 dias e meio de refeições livres, olha a quantidade calórica que você vai ingerir. Com certeza. Ela supera tudo que você faz durante a semana. Verdade. Por isso que as pessoas não emagrecem. Carol, você é muito ativa nas redes sociais. Sim. Qual é a pergunta que você mais recebe no teu direct? Meu Deus. Que uma que toda vez que você abre, você fala, meu Deus, de novo. Tem uma, assim, específica? Tem várias, na verdade, mas as que eu mais ouço é como que eu faço para emagrecer? Por onde eu começo? Qual é a primeira etapa da desinflamação? Eu recebo bastante também. E eu acho que essas são as tops que eu mais recebo. Já teve algum comentário que você olhou e se emocionou? Vários. Nossa, vários. Eu faço muita live, Porque você acaba sendo uma história, né? Fazendo parte da história da vida da pessoa. Sim, sim. Ainda mais a que consegue emagrecer. Então, todas as lives, assim, sei lá, vou falar uns 90% das lives que eu faço, que daí as meninas conseguem interagir ao vivo comigo, elas sempre colocam, né, ali os seus depoimentos. Então, você transformou minha vida, eu emagreci 23 quilos, sei lá, o meu casamento tava acabado e agora eu consegui retomar meu casamento, a minha saúde tava péssima. Nossa, milhares, não sei nem te dizer quantos. Você já chorou com alguma paciente? Várias. Sensacional. Porque a gente não tem ideia do quanto o nosso conteúdo pode transformar vidas, Eu né? falo, você acaba, igual eu acabei de falar, você acaba virando história da vida da pessoa também, né? Sim, e a forma, né, que você se comunica ali, como elas recebem esse conteúdo de uma forma prática, conseguem aplicar, até mulheres que estão, sei lá, do outro lado do mundo, no Japão, na Austrália, todas conseguem, as que moram, por exemplo, em zona rural, todas conseguem aplicar. E aí, quando você vê, né, os depoimentos... É o que eu sempre falo. Lógico que todo mundo trabalha também por um objetivo financeiro, né? Todo mundo quer um crescimento. Mas não é só isso. Eu até estava falando com um mentor meu esses tempos atrás, que ele fez uma entrevista comigo. E eu acho que quando a gente vive isso, a gente faz da mesma forma. É a forma que eu aprendi, né? Com ele, enfim, da forma com que eles nos ensinam. Eles sempre falam, você precisa ter um propósito. Não é só o dinheiro. É a forma com que você ganha ele, que é com propósito.
E aí você não fica uma pessoa vazia, porque beleza, você tá ganhando dinheiro, tá sendo uma pessoa bem, assim, bem sucedida profissionalmente, mas será que aquilo te preenche? Será que você tá ajudando outras pessoas? Eu e Quando meu o irmão. trabalho começa a ser diversão, é mais gostoso, Sim, né? sem Que você dúvida. olha e tá dando resultado. E tem algumas coisas, assim, que são inegociáveis, né? O meu irmão é meu sócio, trabalha comigo. Então, assim, são algumas coisas que são inegociáveis para nós, porque a gente não abre mão e realmente ter um comprometimento com o nosso público. Por exemplo, eu não aceito parcerias. Eu não faço parcerias com ninguém. Ah, eu acho legal isso. Eu não faço, porque o meu perfil não é um perfil de influencer. Eu sou uma educadora. Então, se as pessoas começarem a entrar ali no meu perfil e toda hora eu vendendo alguma coisa, nada de errado com isso. Sim. Nada de errado com isso. Mas eu falo pro meu público. Então, eu quero que as pessoas entrem ali e elas aprendam. O meu objetivo não é ir ali ficar vendendo o produto X, Y, Z. Então, eu não faço. Isso é uma coisa inegociável para nós. Todo dia a gente recebe lá um monte de empresas querendo fazer parcerias e nós não deixamos de ganhar lá muito dinheiro porque isso é inegociável para nós. Sim. A gente não quer que o nosso perfil se torne você tá assim. ali, é a área da saúde, né? Uma coisa Exato. que é muito importante. Então, não dá pra brincar, realmente. E outra, eu jamais vou vincular o meu nome vendendo uma coisa que eu não acredito. Com certeza. Que eu não conheço, que eu não acredito. Então, eu não vou fazer isso. Nem Sim. com linha de suplementos, nada, zero. Sensacional. Então, isso daí é uma coisa que a gente aprendeu também. Porque você tem que crescer, mas com integridade. Com não adianta certeza. você ir lá, faz uma coisa e prega outra. Não. Então, as pessoas que estão ali, elas estão ali recebendo um conteúdo gratuito. E elas vão aprender e vão aplicar. Não é para ficar comprando. Eu sempre falo. Às vezes, as pessoas veem pela quantidade de seguidores que eu tenho. Sim. Ah, é porque ela é influenciadora. Não. Eu não sou influenciadora, eu sou educadora. Sim. O meu perfil não é de blogueira, tenho amigas que são, mas é completamente diferente do que eu faço. Tanto que eu nem tenho, assim, sei lá, eu nem sei fazer essas coisas de blogueira. Eu vejo minhas amigas usando, eu fico fora da casinha, porque eu não sei. Porque realmente o meu intuito é completamente outro, é passar informação e conteúdo. Sim. Só isso. Carol, já teve alguma paciente que começou e desistiu e depois quis voltar? Ah, várias. Daí você não fica meio desanimada? Não, de forma alguma. Eu acho que cada pessoa E tem o depois, seu quando tempo. a pessoa voltou, deu resultado? Depende da pessoa. Se ela estiver realmente disposta a isso, mas várias. É que daí depois, quando a pessoa sai e volta, e sai e volta, de volta, e dá o resultado, daí Sim, a gente fala, e deu certo. Sim, sem É dúvida. mais gratificante, daí eu acho. Sim. Não, mas tem várias. E isso depende muito também da fase que a pessoa se encontra, né? Às vezes é um momento que ela quer, mas ela não está disposta. Então, eu sempre falo, eu dou as ferramentas, mas a pessoa também tem que ter o comprometimento. Mas isso acontece bastante. Vira e mexe, a pessoa tá lá, começa, ai, não, agora não, mas depois ela volta e ela tá mais disposta realmente a cumprir o processo, aí funciona. Carol, que recado que você dá hoje pra mulherada que tá em casa assistindo, que já tentou de tudo pra emagrecer e não consegue, e se olha no espelho e fala, ai, chega, já tentei de tudo, não dá mais. O meu recado é, existe luz no fim do túnel, não se preocupe. É assim, primeiro de tudo, é parar de procurar atalhos. Porque não existem atalhos. Isso é uma coisa também que eu sempre alinho, faço um alimento de expectativas com o meu público, é que não existe. Que bom se existisse, né? Com certeza. Você tomar uma pílula, No tá dia lá, seguinte tá magra. esbelta. Até esses medicamentos agora que estão em alta, Eu né? ia te perguntar já sobre né, os medicamentos que ajudam, né, no emagrecimento, por exemplo, a tirzepatida, que agora é o famoso Mounjaro, né, que é o nome comercial, ou a semaglutida, que é o Ozempic, famoso Ozempic. Esses medicamentos, eles não são milagrosos. As pessoas acham que vão fazer o uso como um passe de mágica, ele vai derreter a gordura. Não é. São medicamentos que fazem modulação do apetite. Então, essa pessoa... Você aprova esses medicamentos, Carol? Depende do caso. Eu não sou contra. Eu acho que os medicamentos, eles vêm sim como um auxiliador. Pra quem sabe usar, né? Para quem sabe usar. Então, é todo mundo que precisa? Não. É para aquela pessoa que está, por exemplo, com um problema ali na regulação hormonal, nos hormônios que dão a sensação de fome e saciedade. Tem pessoas que sim, pessoas que têm compulsão alimentar. Então, elas não conseguem controlar o apetite. Aí sim. E nunca sem um acompanhamento nutricional. Porque essa pessoa ela vai ficar praticamente sem fome, ela não vai conseguir comer
aí começam os problemas. Sim. Deficiência nutricional, grande perda de massa muscular. Então, eu não sou contra, desde que, primeiro, feito com acompanhamento médico, porque tem gente que agora eles Que hoje tá proibiram. tão fácil, né? Parece que é fácil. Você entra ali, compra o negócio, ele chega na tua casa e Sim. o pessoal sai usando que nem louco. Agora sem foi passar proibido. por um médico. Todos os medicamentos para emagrecer somente com receita médica retida. Então, agora não é mais possível. Mas, até pouco, qualquer pessoa que fosse lá na farmácia, você podia comprar e aplicar do jeito que achasse que era o certo, né? Sim. Então, primeiro, tem que ter a indicação médica e, segundo, com acompanhamento nutricional. Mas é aquele negócio, não é milagre. Então, as pessoas que vêm procurando o emagrecimento, achando que vai ser algo milagroso, aquelas pessoas que não querem se esforçar, são pessoas que vão ficar sempre nos altos e baixos. Sim. Emagrece, depois engorda. E assim vai. Então, o meu recado para essas pessoas é: não procurem atalhos. Entendam que o emagrecimento, assim como tudo na nossa vida, é um processo. Sim. Eu sempre gosto de usar a analogia, por exemplo, da minha faculdade. Quando eu entrei, eu já recebi o meu diploma no segundo mês? No primeiro mês? Não. Eu tive que estudar 4 anos, fazer estágio, e assim com todo mundo. Então, existe um processo desde a hora que eu entrei até eu receber o meu diploma. Com emagrecimento, é a mesma coisa. Sim. Você não vai começar hoje e dali um mês você vai perder todo o peso que você acumulou durante anos. Não, existe um processo para chegar até lá. Só que o problema é que as mulheres não têm paciência. Sim. Elas querem uma fórmula mágica, Do dia pra algo noite. imediato. Isso não funciona, isso não existe. Carol, e a mulherada que treina, mas não emagrece? Aonde que tá o erro? Na alimentação. Atendo muitas mulheres e recebo muito: Carol, não sei o que eu faço, eu treino 7 dias por semana, eu faço crossfit, eu faço musculação, eu faço cardio, eu não emagreço. Aí a minha resposta é sempre a mesma. Porque o emagrecimento, ele não está associado à atividade física. Você acredita, então, que a maioria das mulheres não aprenderam ainda a se alimentar? Com certeza. Porque o emagrecimento depende do que da forma com que você se alimenta. Se você pode morrer de treinar, se a tua ingestão estiver maior que o gasto, matemática pura. Sim. Não vai emagrecer. Carol, teu protocolo, que eu tava olhando, envolve alimentação, mentalidade e rotina. Qual dessas partes costuma ser a mais sabotada? A mentalidade, com toda certeza. Por quê? É porque as mulheres, elas não entendem que é um processo. Sim. Eu faço muitos vídeos sobre isso. Então, elas começam e elas querem um resultado imediato. E se elas não têm esse resultado que elas almejam, elas desistem. Então, o grande problema não é que elas fracassam, elas desistem. Ai, mas é que é tão difícil, Carol, emagrecer, né? Eu falo que pra engordar é tão fácil, mas pra emagrecer é tão difícil. E eu falo assim, o processo de emagrecimento, ele não é complexo. Você não precisa de fazer de nada mirabolante. Só que dizer que ele é fácil, não é. Por quê? Porque você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você vai ter que falar não muitas vezes. Sim. Então, não adianta você ter a melhor estratégia nutricional se você não souber trabalhar a tua mentalidade. Sim. Se a autoestima tivesse um cardápio, quais seriam os 3 ingredientes obrigatórios para Carol? Primeiro de tudo, com toda certeza, disciplina. Disciplina. Que as mulheres também buscam muita motivação. Sim. Eu preciso estar motivada. Não é motivação, é disciplina. Nada na vida a gente consegue sem disciplina. Então, tem dias que vai estar motivada, outros não. Quantos dias você acorda motivada? Eu, nenhum. Sabe o que eu falo para minhas filhas? As minhas filhas, como que você consegue acordar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã pra ir pra academia? Eu falo, porque eu domino o meu cérebro. Exatamente. Eu falo para as minhas filhas, vocês têm que aprender a dominar o cérebro. Exato. Depois que você domina teu cérebro, nada mais te segura. Exatamente. Então, quantos dias E eu sou uma pessoa treinada, digamos assim, né? Quantos dias eu acordo motivada? Nenhum. Eu acordo, assim, muitas vezes na força do ódio. Acordo, ai, meu Deus, eu queria tanto dormir mais, eu queria fazer isso. Mas eu faço porque tem que ser feito. Verdade. Isso significa disciplina, não é motivação, é disciplina. Com certeza. Então, com toda certeza, primeiro ponto é disciplina. Segundo ponto é a persistência. Porque se você não for persistente, tudo que você começa, você para no meio do caminho. Com certeza. E o terceiro ponto, a paciência. Sem paciência, sem persistência e paciência, você não tem resultado em nada na sua vida. Nem no seu trabalho, nem no seu emagrecimento, em nada.
Então, eu acho que esses 3, assim, são a chave para você ter bons resultados e, consequentemente, a tua autoestima vai lá em cima. Porque quando você tá bem com o seu corpo, a tua autoestima muda, você muda em tudo. E autoestima é tudo, né? É tudo. Eu falo isso. Não é pra se achar. Mas é que quando você se olha no espelho e você tá bem, Sim. você não precisa nem que alguém te elogie, porque você De já forma tá alguma. satisfeita Sim. com o que você vê, né, no espelho. Eu também acho que a autoestima é tudo. muito importante. Veja, uma mulher que tem uma autoestima baixa, eu não sei se você já passou por isso, mas eu, quando tava lá acima do peso, você acha que eu iria vir aqui num podcast? Acho que toda mulher já passou por isso, né? Nunca. Você acha que eu ia abrir uma câmera e fazer uma live? Nunca. Verdade. Eu era uma menina extremamente tímida. Uhum. Eu não falava em público, eu tava sempre querendo me esconder. Uhum. Porque eu não tinha confiança. Eu não me sentia bonita, as roupas não caíam bem em mim. Então, sabe, quando você tá sempre querendo se esconder, uma mulher que gosta do que vê no espelho é uma mulher confiante. É uma mulher que se sente segura para desempenhar seu papel, seja, né, no trabalho ou na sua vida pessoal. Se sentir bonita, se sentir confiante é tudo. Com certeza. Uhum. Carol, tem alguma crença limitante que você mais combate quando você atende alguma paciente? Nossa, várias. Várias crenças é o que elas mais têm. Fala uma pra gente. Consegue lembrar uma agora? Sim. Várias, né? Elas têm muitas objeções. E é legal porque a gente mapeia tudo isso, né? Uhum. Porque como eu tenho um contato muito próximo com a minha audiência e também com as minhas alunas, a gente consegue mapear exatamente quais são as maiores crenças e os maiores obstáculos, né, delas. Elas têm vários. Por exemplo, entrei na menopausa, agora eu não emagreço mais, é impossível de emagrecer pra mim. Eu tenho hipotiroidismo, então eu não consigo emagrecer, eu não vou emagrecer nunca. Sei lá, o que mais? Que seria, assim, grandes crenças, né, bem... Eu acho que a menopausa ainda tá no topo, Menopausa, sem sombra de dúvidas. Eu escuto muita gente falando sobre isso. Daí eu falo, gente, mas isso não é um problema. É assim, ó, menopausa e hipotiroidismo, eles estão ali, ó. Lipedema também, agora elas estão agora com uma estão falando crença também. bem grande. Eu tenho lipedema, então eu não consigo emagrecer. Mas isso tudo são o quê? Crenças que a gente cria, né? A gente vem com elas de muitos anos. Sim. Que para nós são verdade absoluta. Então, a mulher vem com aquilo ali, não, mas para mim não vai funcionar. Para mim não funciona porque eu já tenho 70 anos. Para mim não funciona porque eu tenho hipotiroidismo. Para mim não funciona porque eu passei dos 30. Mas é o que eu falei, com a rota certa, qualquer pessoa emagrece. Com certeza. Carol, se você pudesse deletar um único pensamento da cabeça da mulherada em relação ao emagrecimento, qual seria? Ai, meu Deus, fazer dieta restritiva, com toda certeza. Porque é difícil. É difícil. Meu Deus do céu. Não, e pra colocar na cabecinha delas é difícil. Com toda certeza, se eu tivesse um poder, eu ia deletar da mente de todas as mulheres que para emagrecer não precisa fazer dieta restritiva. A gente Sem dúvida. recebeu aqui o grande Zanon Machado, ele é sensacional. E ele fala isso, ele fala, gente, não precisa fazer dieta pra emagrecer, come um pouquinho de cada, que você vai emagrecer saudável, vai pro, né, treina, não quer... Ele fala, você não precisa ir pra academia, treina em casa, com o que você tem em casa, né? Se a pessoa fazer não... o melhor que pode com aquilo que tem, né? Exatamente. E ele deixou bem fixado. Ele falou, gente, a mente é tudo. Um abraço pro Zanon Machado, que ele foi sensacional. E ele tem, tipo, um método parecido com o teu. Que legal. De falar, assim, que não precisa parar de comer. Sim. Que as pessoas acham que emagrecer você tem que parar de comer, né, Carol? Não, elas olham muitas vezes, assim, eu não costumo postar muito, assim. Mas às vezes quando eu posto um prato, elas... Meu Deus, eu não acredito que você come tudo isso. Porque elas acreditam que eu como, assim, comida de passarinho. Sim. Quando elas veem os meus vídeos também, eu comendo as coisas, elas... Como que você consegue fazer todos esses vídeos e ser magra? Então, elas não conseguem entender que o emagrecimento, ele não está associado a comer pouco. E sim, comer certo. Os nutrientes certos, na quantidade certa, nos horários certos. Sim. Mas não é ficar sem comer. Deus o livre. A Nutri Carol, ela é uma Nutri mais pé no chão ou ela é aquele chacoalhão com amor? Pra pessoa acordar pra vida? Um pouco dos dois. Eu acho que tem que ser, né? Às vezes um chacoalhão. Eu sou uma pessoa mais tranquila, eu tento falar as coisas de uma forma mais amorosa. Eu tenho esse jeito. Mas, às vezes, eu tenho que fazer um alinhamento de expectativa com a pessoa
que às vezes não é aquilo que a pessoa quer ouvir, né? Porque muitas pessoas ficam, meus hormônios, eu emagreço por conta dos meus hormônios. E muitas vezes não é isso. Você já fingiu calma, assim, na frente do paciente, pra não deixar ele mais desesperado? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que ter autocontrole, né? Tem. Porque imagina, eu vai deixar o paciente ainda mais nervoso, mas tem que ser feito um alinhamento de expectativas, de falar e colocar ali, tá? Mas aqui no seu caso, o caso não é esse, é falta de aderência a um plano alimentar, não tá seguindo o que tá aqui, por isso que o resultado não tá vindo. Então, tem os dois lados, mas eu sou mais tranquila, eu falo de uma forma mais amorosa. Não sou aquela... Chacoalhão. Não, tão pesada, não. Ô, Carol, se emagrecer fosse como arrumar a casa, qual parte da vida da mulher geralmente a mulher deixa mais bagunçada? Eu acho que a mulher, ela prioriza muito todos e ela fica sempre em último plano. Eu também acho. Que a gente quer atender todo mundo, que nem filhos, né? E tudo, e trabalho, e acaba se esquecendo da gente mesmo. Eu vejo muito isso. Porque eu cuido do meu marido, eu cuido dos meus filhos, eu cuido de não sei o quê, cuido da casa, trabalho fora, e ela sempre acaba ficando em segundo plano. Aí, assim, come do jeito que dá, da forma que dá, não tem organização, porque ela sempre se coloca em último lugar. Mas você acredita que as mulheres ainda se culpam muito da forma que comem? Com certeza. Com certeza. É um ciclo, na verdade, Sim. né? Se alimenta errado, ganha peso, aí sente culpa, aí usa a comida como fonte de prazer para tentar anestesiar aquela dor e assim vai. Quando eu tô muito ansiosa, eu tenho que comer um chocolate. Eu acho que geralmente a mulherada tem disso mesmo, né? Tem. De comer pra tentar... Então, porque na verdade não é que você busca o chocolate em si. Você busca a sensação de prazer que ele traz. Sim. Porque você tá muito ansiosa. Então, eu vou comer um chocolatinho, porque daí você tem aquela liberação de dopamina. Sim. E aquilo, de certa forma, te traz um bem-estar. Com a ansiedade é assim, com a tristeza é assim. Então, basicamente, as pessoas usam o alimento para trazer uma fonte de prazer imediata para, de certa forma, anestesiar aquela dor. Aí chega o momento que a gente tem que trabalhar a nossa mentalidade, para entender que o doce, a comida, vai resolver o teu problema? Sim. Ele vai ir lá e vai curar a tua dor? Não vai. Ele vai Verdade. te dar aquele conforto na hora e depois o teu problema vai continuar lá. Verdade. Eu sempre adotei assim esse lema para mim. Eu não vinculo as minhas emoções nem à comida e nem à bebida. Então, eu não como quando eu tô triste e também não como quando eu tô feliz. Eu não bebo quando eu estou triste e também não bebo quando eu estou feliz. Eu como quando eu tenho vontade e eu quero comer. Por exemplo, vontade de comer um chocolate, eu vou e como. Mas eu não como porque eu tô triste. Porque senão o teu cérebro, ele entende que toda vez que você estiver passando por um problema, você vai precisar daquele alimento para, de certa forma, te dar um prazer. E geralmente a pessoa usa isso mesmo, né? Espera um deslize de algo pra ir lá ou beber muito ou comer muito, Sim. né? Porque, de certa forma, aquilo ali, ela te causa aquele prazer momentâneo, só que depois fica aquele ciclo da culpa, né? Sim. Esse mesmo que eu falei. A pessoa tá com a dor, aí ela come pra anestesiar, aí depois ela sente culpa porque ela fez isso, aí ela já quer comer mais de novo e assim vai. Carol, qual a sua opinião sobre quem romantiza a compulsão alimentar? Eu acho um absurdo. Eu acho um crime. Sim. Eu acho um crime, porque primeiro... Porque hoje em dia, isso né? é uma doença. É. A compulsão alimentar, as pessoas falam de uma forma aleatória, mas isso é uma doença. Então, veja, hoje, a internet, da forma com que ela está, nós temos que cuidar muito do que a gente fala, Eu também do que a acho. gente faz. Porque você pode ser um canal de transformação, Com certeza. ou você pode ser um canal de influência para o lado negativo. Sim. Então, essas pessoas que influenciam, né, por essa forma, eu não posso nem falar como compulsão, né, porque a compulsão tem que ser diagnosticada. Mas eu digo assim, comer dessa forma desordenada influencia outras pessoas a acharem que isso é o certo. Carol, o que você acha que mais falta nas redes sociais quando o assunto é emagrecimento feminino? Porque, igual a gente falou, as redes sociais, elas são ótimas, mas tem o lado bom e o lado ruim. O que falta pra
quando o assunto é emagrecimento feminino? Eu acho que falta, muitas vezes, sensibilidade e conhecimento por parte de alguns profissionais. Você não acha que agora virou nas redes sociais modinha que todo mundo fala sobre... É expert nos assuntos? Sim, isso também. E isso atrapalha, porque né? muitas pessoas nem têm o conhecimento e habilitação Sim. para isso. E elas vão lá e começam a influenciar as pessoas. Ai, coma isso, ai, faça aquilo. Ai, fiz... Gente, às vezes eu vejo, assim, umas blogueiras lá. Ai, porque eu como assim, assado, umas coisas absurdas. E essas são as que mais são expert em todos os assuntos. Aí eu fico olhando e falo, gente, uma adolescente ouvindo uma coisa dessa, uma pessoa ouvindo uma coisa dessa, pra mim é um crime. E eu acho que falta muita sensibilidade também de bons profissionais, porque tem profissionais bons e profissionais que falam algumas coisas que, meu Deus do céu, são aberrações, né? Então eu me assusto. Porque uma pessoa leiga ainda falar é uma coisa, agora um profissional, nossa senhora, já tive alguns problemas aí já. Carol, 9h15. Meu Deus, como passou muito rápido, né, Carol? Caramba. Nossa, passou muito rápido. Carol, tem 2 perguntas. Ficou mais pergunta pra fazer, sabia? Ah, então a gente Não vai ter deu que... tempo de fazer todas. Mas eu já vou te fazer um convite agora. Tá bom. Que daí você pensa com carinho. Mas nosso programa é gravado, né, Carol? E a gente faz toda quarta-feira ao vivo. Então, como não deu pra fazer todas as perguntas, eu deixo um Já convite aqui da nossa casa, de portas abertas para a Carol Zonato. Se quiser vir fazer um ao vivo com a gente aqui, que o ao vivo é super bacana, que daí as pessoas começam a interagir, fazer perguntas. Perfeito. Você tá super convidada, tá, Carol? Com certeza virei. Aí a gente responde ao vivo as perguntas. Que é bem gostoso. Sim. Carol, tem 2 perguntas que todo mundo que passa por cá não pode deixar de responder. Tá. Eu já fiquei super feliz que nos bastidores, a gente conversando, você falou que você mora em São José dos Pinhais. Sim. Ai, que legal, Do ladinho. Carol. É nossa, é bem dizer vizinha. Sim. E eu adoro receber as pessoas aqui de São José dos Pinhais. Mas eu confesso que eu só descobri hoje, quando a gente conversou nos bastidores. Eu fiquei super feliz. Carol, 2 perguntinhas. A primeira, nós temos em São José dos Pinhais o Aeroporto Internacional Afonso Pena. Sim. Então Conheço bem. Então eu te pergunto, Carol, o aeroporto é de São José ou é de Curitiba? Com toda certeza de São José. Você acredita que já teve gente que vem aqui e fala que é de Curitiba? Ai, não é Ai, eu fico muito possível. louca. Não, Fico imagina. brava. Mas você sabia que agora as pessoas estão se policiando um pouquinho mais. Sim. Quando vão falar, às vezes falam São José, mas não é sempre não. Mas é em São José. Daí sabe o que eu falo pros convidados que vêm aqui e falam que é de Curitiba? Eu falo, vocês têm aeroporto, mas é o Abacaxeri, porque o nosso... Não é o internacional. Não é o internacional funcionando, porque o internacional é de São José dos Pinhais. Tá certíssimo. E a segunda pergunta é... Carol Zonato, café com açúcar ou café sem açúcar? Sem açúcar, sem dúvida. Como você respondeu as 2 perguntas certíssima, Uau. eu mandei fazer um presente pra você, Ai, Carol. que maravilhosa. Você não esquecer do nosso café sem açúcar, mandei, ó, colocar Ai, até que teu mimo nome. personalizado. Quando você puder, viu? Faz um merchan lá pra nós, marca o arroba do Poxa, programa. que É espetáculo. com todo o carinho que a gente fez pra você, né? Por toda a Muito admiração que o lindo. programa tem por ti. Pra você realmente não esquecer do nosso programa. Esse daqui vai ficar pro meu chazinho da noite. Ê! Muito bom. Muito obrigada. Amei. Gratidão, Carol. Foi uma honra te receber aqui no programa. Imagina. Eu tava muito ansiosa pra receber. Você é linda por fora Obrigada. e linda por dentro. Uma super profissional. Quero deixar aqui, mais uma vez, que é a porta do Café Sem Açúcar, quando você precisar de um espaço pra conversar, Obrigada. tá de portas abertas pra ti. Obrigada, Seja sempre Ju. muito bem-vinda, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês, pelo convite. E vamos marcar esse ao vivo, sim, com certeza. Com certeza. E quem quiser procurar a Carol nas redes sociais, como que procura? Em todos os canais, em todas as redes sociais, Carol Zonato _Nutri. Vai me encontrar por lá. Segue a Carol. E o pessoal de casa que ainda não se inscreveu no canal, corre se inscrever no canal. É de graça. Vamos fortalecer a gata aqui. E não gasta nem o dedinho, viu? E eu espero vocês quarta-feira que vem, ao vivo. 20 horas no canal do YouTube. Tchau!